Agora, como fazer? Porque arranjou a imunidade, não tem como. Aí tem que ter a saída, porque é um perigo. E essa porra, a solução institucional demora ainda algum tempo. Não acha? Tem que demorar 3 a 4 meses, nosso país não vai cometer isso. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Mas defenda só o Renan que está contra essa porra. Um acordo. Ele não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Ele não esquece o Eduardo Cunha, o Cunha está morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, Com todo mundo e parava tudo. E aí, para delimitar onde está, pronto. Parava tudo. Ou faz isso. Você viu a pesquisa que deu do Moro com 18%? Não. Está 18% para presidente da República. O Moro? É aquilo que você diz. Esse não ganha porra nenhuma. Não, esquece. Nenhum político desse tradicional não ganha isso, não. Quem conhece, rapaz? O Aécio não tem condição. Quem sabe disso, porra? Quem que não sabe? Ele não conhece o esquema do Aécio. Eu que participei da campanha do PSDB. Deputado Jair Bolsonaro do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. PSC Rio de Janeiro, com a ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da nação toda, pelos meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua, dizendo que Olavo tem razão, senhor presidente, dizendo tchau pra essa querida e tchau ao PT, Partido das Trevas. Eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Marcos Feliciano, PSC de São Paulo, votou sim. São 9h19 da noite do dia 27 de outubro do ano 2002. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em 2002, o tom de esperança era facilmente encontrado na população brasileira. Lula era eleito presidente, a primeira vez do PT no cargo principal da política nacional. Porém, em 2016, a classe política põe em xeque o futuro da democracia brasileira. Um golpe de Estado, comandado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, contando com o apoio essencial da grande mídia, de setores da elite e de parte da população, principalmente as classes médias altas urbanas. Não que os governos Lula e Dilma tenham sido verdadeiramente de esquerda, visto que as estruturas do sistema se manteve, mas apoiadas numa crise internacional. Vemos a direita do país, ou seja, ruralistas, empresários, banqueiros e etc., se apropriarem da situação de instabilidade para afastar o PT da presidência e aprovar pacotes de reformas que visam acabar com os direitos sociais conquistados democraticamente. Em outras palavras, maior concentração de renda e garantia de manutenção de privilégios. Inflamados pelo discurso golpista da grande mídia, parte da população sai às ruas pelo fim da corrupção, como se o afastamento do PT fosse acabar com essa prática que precede nossa república. Mesmo sem provas, Dilma acabou sendo deposta e Lula preso. Desde então, o que se vê é uma agenda de governo liberal na economia e conservadora de costumes,
que busca afastar o país do caminho da sua real independência, fixando seu papel de vassalo aos potenciais capitalistas, Estados Unidos e Europa. Vale lembrar que este plano de governo foi derrotado nas urnas em 2014, quando era defendido por Aécio Neves, do PSDB, tendo no presidente ilegítimo Michel Temer, político colocado no poder para executar tal agenda. 2 anos se passaram e Temer tem a pior aprovação de governo. Mas o que a população pensa sobre o abril de 2016? O tempo confirmou o golpe antidemocrático ou a legalidade e a constitucionalidade teriam sido mantidas, portanto este seria um procedimento legítimo? Saímos às ruas atrás de algumas opiniões. Então, eu não tenho a menor dúvida de que foi um grande golpe, né? Não só para o governo da Dilma, do PT, e também com toda a população brasileira, na verdade, né? E as consequências desse golpe a gente já está assistindo no dia a dia, nós estamos vivenciando no dia a dia. Então nós vemos, né, que a cada dia são vários arroxos, principalmente, vários ataques aos direitos dos trabalhadores de uma maneira geral, da sociedade, principalmente da massa, né? Então isso foi um grande golpe e tenho para mim que este golpe, né, com a Dilma e relacionado principalmente com a política do PT, é justamente pelo grande avanço que tivemos, né, isso é inegável, principalmente durante a legislatura do PT. E isso, de uma certa forma, incomodou muitas pessoas, né, principalmente a grande elite, né? Então isso incomodou e nós pudemos perceber com várias aprovações de leis, né, que atacam muito o trabalhador, quem está aqui embaixo, com todas aquelas políticas que foram aprovadas, principalmente, né, ou elas foram ampliadas, principalmente na era do PT, nós vimos uma desconstrução totalmente, nós estamos assistindo, na verdade, essa desconstrução. E essa mobilização para que os trabalhadores eles se apropriem, para fazer uma pressão, né, junto aos políticos, né, para não acontecer esse desmonte, né, dos direitos, na verdade, ela acaba sendo patrocinada principalmente pela grande mídia, né, que ela é elitista. Quem está lá e quem está no Congresso hoje, e eu diria até mais nas casas, nas assembleias de maneira geral, nas câmaras, né, no executivo, muitas vezes ele não representa a classe trabalhadora, não representa o pobre. Então, assim, hoje precisa muito de um avanço, principalmente da questão do conhecimento político, do conhecimento, principalmente pela parte da população, e de saber como se dá a política, né? Principalmente aqui no Brasil. De realmente colocar pessoas, eleger pessoas que representem de fato os trabalhadores. Então, assim, os trabalhadores, eles acabam principalmente induzidos pela grande mídia, né, a votar em quem não defende de fato os direitos deles. Ele vem com uma proposta, com uma promessa de representar, né, o trabalhador, mas na verdade isso não acontece. Então, sem dúvida nenhuma, e principalmente a questão, penso que ela foi mais acirrada no governo do PT, principalmente da Dilma, né, ainda tem um recorte aí também, né, de gênero, por ser mulher, né, a mulher é pouco representada na política, infelizmente. Nós temos um país em que, né, a maioria ele é constituído por mulheres, então falta mais as mulheres se apropriar desses espaços, votar, né, em mulheres também. E embora elas sejam de menor número na política, as mulheres elas estão menos envolvidas, né, com esse tipo, né, de corrupção que a gente assiste todo dia. E eu não tenho a menor dúvida de que o golpe que foi dado, né, em 2016, ele tem, né, um cunho principalmente de fragmentar a classe trabalhadora. Eu acredito que tenha sido golpe, até então pelos motivos pelos quais a antiga presidente
foi acusada e deposta, que seriam as pedaladas fiscais, não se confirmaram. Quanto às consequências disso, esse é um dos vários motivos pelos quais eu ainda acho que foi golpe. E uma das consequências eu acho que tem sido não só um problema muito grande com a mídia brasileira, do qual vem conduzindo uma narrativa de um presidente que não é bem visto pelo povo, não é quisto e não faz grandes mudanças, além de... Deixa eu pensar. Isso eu acho que é um problema com a mídia. E eu acho que a consequência quem sofre mais é o povo brasileiro, de qual não tem uma assistência, não vê uma mudança e não se sente ouvido pelo próprio governo do seu país, no qual ele não aceita, não quer esse presidente representando a sua nação, porém, em nenhum momento isso entra em questão. Há processos que vão para frente, que aparecem na grande mídia, mas são silenciados. Eu acho que o maior problema é em questão da representação, e é isso. Eu acho que o povo brasileiro não está sendo escutado e não está se sentindo representado nem assistido pelo Estado. Foi um golpe tanto, uma carta na mão, porque PMDB, PT, a unir só pode ser golpe. Então, sabia, algum podre do PT, por exemplo, que descobriu depois muita coisa, e aí fez essa proposta já, é tipo ameaça. Você vai aceitar de vice? Eu acho, na minha opinião. Você vai me aceitar de vice ou então a gente põe você na cadeia antes de assumir o mandato. Aí ganhou, aí não respeitou aquele promessa e já entrou com a ação mesmo. Porque esse cara que descobriu a cor de Luiz, ele pode estar muito bem unido com o PSDB, porque todos eles são da mesma linha, da mesma laia. O PSDB é muito bem no Fernando Henrique que entrou no poder. Eu vejo muito bem dizer, professor, educação vai ganhar salário mínimo. O que ele falou e estava caminhando. Ainda está caminhando para o salário mínimo. Né? O professor está ganhando um pouco mais. Eu sou professora, eu aposentei, pelo amor de Deus, o professor é muito pouco. É um sofrimento da aula, um sofrimento total. Você tem que enfrentar pais de alunos, colegas, e os alunos você tem que ir com, assim, já sabendo das coisas, já para você saber lidar com isso. Senão... O impeachment da presidenta Dilma, ao meu ver, foi golpe sim, devido à ilegalidade de todo o processo e principalmente à razão pelo qual aconteceu o golpe, que aconteceu que ela foi impeachmentada devido a pedaladas fiscais, que foi uma coisa que a gente viu acontecer no governo Lula, Fernando Henrique, e que não teve as consequências que teve no governo dela. Então a gente vê que tinha toda uma razão por trás desse processo, política, econômica, principalmente da classe elite, da sociedade e da bancada que a gente vê aí do Senado e deputados. E a gente vê que as consequências foram sérias, principalmente socialmente e economicamente, né? A gente vê que quem mais está sofrendo depois desse golpe é o trabalhador, é a classe do trabalhador. Eu concordo que foi golpe também e que eu mais observei assim, na época da votação é o teor ideológico, né, dos detentores de poder, da bancada evangélica, fundamentalista, que está lá para defender os seus interesses e vai passar por cima assim, de tudo para defender esses interesses, né, dos conservadores. Então eu acho que assim, o principal abatimento que a gente está vendo aí, atual, são as privatizações, né, que tá para rolar e tá rolando. Que é isso mesmo. Além da perca de vários direitos trabalhistas, né? E até a questão salarial também, né?
Por fim, concluímos a partir da análise dos acontecimentos e da opinião de pessoas que estão sendo afetadas em diversos aspectos que no Brasil atual ronda o espectro de conservadorismo do preconceito, da retirada de direitos históricos nas áreas de saúde, educação e segurança. Cabe a nós, por meio da resistência de manifestações e espaços de debate sobre a situação de nosso país, garantir a manutenção da democracia e impedir a emergência de políticos que representem tudo que há de ruim em nossa história.